Olá, turma, tudo bem? Bom, bimestre passado nós estudamos só Brasil e aí esse bimestre nós retomaremos para uma história mais de fora, né? Europa, Estados Unidos, enfim, tá? Vamos iniciar o módulo 4, ok? Vou compartilhar aqui telinha com vocês. E aí aqui está falando sobre o imperialismo europeu. Vou passar aqui. Pronto. O que acontece? Deixa eu ampliar aqui. Passar para cá, pronto. Vou sumir um pouquinho que é melhor. Pronto. O que vai acontecer? Durante o século XIX, a Inglaterra, não só a Inglaterra, mas enfim, outras nações vão estar em um grande avanço no desenvolvimento industrial. Ou seja, eu vou estar inserida em um novo momento realmente de explosão industrial dentro de algumas nações. E aí o que vai acontecer? Essa difusão, essa explosão industrial vai ocasionar uma concorrência grande entre as nações em busca do lucro, né, em busca de melhores condições para explorar, enfim. É o momento realmente da produção em grande massa do aço. O aço vai ser bastante produzido. Eu vou ter aqui durante o século XIX a questão do carro, né, o desenvolvimento do carro, enfim. E aí essa busca por explorar para poder investir na indústria vai ocasionar o que a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo. É um novo colonialismo, ou seja, as nações europeias elas vão em busca de territórios, ok? Esses territórios normalmente vai ser África, Ásia e Oceania, lembrando que a América está no processo, né, de independência, eles não poderiam estar por aqui de novo, e aí vai ser realmente um momento de lucrar e explorar principalmente esses territórios baseado em algumas teorias que a gente vai ver já já. Então, durante o século XIX, a gente vai ter o que é denominado de novo imperialismo, ok? E é importante a gente perceber porque esses eventos dentro do século XIX, eles vão ser cruciais para as grandes guerras, tá? Ele já inicia aqui com o processo de unificação da Itália, ok? A gente tinha falado sobre a Itália a última vez, assim, mais especificamente, lá ainda ali na queda do Império de Roma, né? De lá para cá a gente vem citando pouquíssimas coisas. O que acontece? É, Durante o século XIX, a Itália ela vai estar dividida em vários estados independentes. E aí, dentro desses estados independentes, eu vou ter realmente o destaque para o reino de Piemonte e Sardenha, que se localizava, né, no norte da península. E aí o que acontece? Nesse contexto do século XIX, eu vou ter realmente o fortalecimento das ideias nacionais, nacionalistas, né? Principalmente após as revoluções liberais de 1848. Então, é um momento realmente de grandes mudanças ali no contexto europeu. E aí, após o rei Sardo Piemontês, Vitor Emanuel II, aliar-se ao rei francês, que na época era Napoleão III, em busca de apoio e derrotar os austríacos, a União Itálica foi liderada pelo Reino de Piemonte-Sardenha, em 1859, com o apoio da população. E aí houve uma guerra, né, para realmente contra o Império Austro-Húngaro e vencer, conquistando assim o reino lombardo-veneziano. E aí o que acontece? A vitória de Piemonte-Sardenha incentivou, inspirou as outros reinos italianos também se voltar contra o Império Austro-Húngaro
e aí realmente eu vou ter realmente esse processo de unificação da Alemanha concluído em 1870, com a ocupação de Roma e o fim dos estados pontífices. E é claro que isso não vai agradar a Igreja Católica, que não vai reconhecer Manuel II como líder do Estado italiano. E aí esse desacordo entre a Igreja Católica e o Estado italiano só vai ser solucionado em 1929, mais lá para frente, com o Tratado de Latrão, quando a gente for falar sobre isso, ok? Impulsionado por essas questões do nacionalismo, eu tenho a unificação da Itália, eu também vou ter a unificação da Alemanha. O que acontece? Após o Congresso de Viena, que a gente viu isso, né? Lá no período napoleônico, a Alemanha teve seu território dividido em 38 estados independentes, que formavam a Confederação Germânica. Entre eles, dois vão se destacar, que é a Áustria e a Prússia. E aí, com o objetivo de unificação da Prússia, era ampliar o desenvolvimento da região, né? O que acontece? Passaram realmente a ir contra algumas medidas de imposto e tudo mais, o que vai gerar em 1871 a Prússia passa a ser governada por Guilherme I, que reestruturou a força armada e fortaleceu seu exército, tornando-se o mais poderoso da Europa no período. Esse processo de unificação alemã, ele vai realmente dar um fortalecimento para a Alemanha. Em 1862, Guilherme I nomeou Otto von Bismarck como primeiro-ministro, na qual ele pertencia à classe dos aristocratas, e aí ele auxiliou a Guerra de Conquista. Em 1864, eu tenho uma disputa contra a Dinamarca, e aí ele vai conseguir recuperar alguns territórios perdidos durante o Congresso de Viena. Com essa conquista, principalmente do território da Alsácia-Lorena, que pertencia à França, eu tenho realmente declarado a unificação da Alemanha, desculpa. O que acontece, gente? Esse território Alsácia-Lorena vai ser um dos grandes problemas ali também da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. E aí eu vou ter a Comuna de Paris. O que é isso? Nesse período de grande exploração gerado pelas grandes nações europeias, né, eu vou ter uma grande exploração do trabalho do operário. O operário ele vai ser uma peça fundamental durante o século XIX, não só pela questão do trabalho, mas também é o período que a gente vai ver nascer as grandes ideias sociais, o marxismo, comunismo, socialismo, anarquismo, enfim, as ideias sociais elas vão permear ali, né, o período. E aí eu tenho em 1871 uma ação dos operários que vai destituir um governo republicano, né? Ou seja, eles vão formar na França dois governos, um em sede de Versalhes, que era governo, e o outro em Paris, que é realmente de caráter revolucionário. E aí ele vai falar que esses revolucionários ele tinha realmente os ideais sociais, anarquistas, né? E os republicanos radicais. E eles pretendiam implantar reformas que atendessem a grande maioria da população. E aí ele vai falar aqui que essa tentativa de governo não foi bem sucedida e a Comuna de Paris durou pouco mais de 2 meses. E o governo de Versalhes organizou uma reação à Comuna. Em 28 de maio, o governo de Versalhes, apoiado pela alta burguesia, que era a dona das grandes empresas, enviou tropas e realmente acabou executando os líderes, né, desarticulando o movimento da Comuna de Paris. Mas esse movimento ele mostra que os operários agora, para casa, tá? 290, 291, que os operários agora estavam articulados e que não aceitariam realmente de forma pacífica o tipo de trabalho que estava sendo realizado. Voltei. Gente, olha só, por que eu estou colocando, me destaquei aqui? O que a gente vai falar agora são as ideias que permeavam o imperialismo,
para justificar a exploração, a invasão dos territórios da África, da Ásia e da Oceania. O que acontece? Nós estamos no século XIX. O período que a gente viu de colonização foi ali por volta do século XV. Ou seja, aquele período era uma outra história, né? Era um outro momento que estava ali sendo justificado pelo mercantilismo, mas que tinha uma base muito forte ainda religiosa, né? Levar o cristianismo, catequizar os índios e tudo mais. O que acontece? O século XIX ele é marcado como século científico, grandes descobertas, né? Grandes investimentos industriais, teorias surgindo, ou seja, é um século realmente baseado na ciência. E aí os europeus eles vão se utilizar dessa desculpa científica para realmente se sentir superior e atacar os povos que eles estavam explorando. A primeira ideologia, o primeiro conceito que ele traz é de etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? Ele busca colocar a história, como é que eu posso falar? Busca justificar que uma determinada civilização é superior à outra devido à sua civilização, devido à sua cultura, devido ao seu desenvolvimento industrial. Então, o que acontece? Esse etnocentrismo ele vai justificar que é necessário expandir essa cultura europeia, de expandir essa superioridade industrial e tudo mais, com o incentivo, né, com a desculpa realmente de desenvolver o território que estava sendo explorado, que realmente é uma desculpa porque isso não aconteceu. Fora isso, a gente vai ter a eugenia e o racismo. O racismo a gente já debateu muito, certo? Mas a eugenia é um termo novo para vocês. O que seria a eugenia? O que é que ele traz aqui? Né? Seria possível criar uma seleção artificial de acordo com os critérios pré-estabelecidos que possibilitariam o aprimoramento da espécie humana. Esses critérios seriam determinados por meio de bases genéticas que indicariam os grupos com maior propensão para essa finalidade. Ou seja, a eugenia ela costuma justificar que determinados povos, determinados grupos têm tendência a ter um desenvolvimento maior do que outros devido à sua genética, né? Então a eugenia ela vai ser bastante utilizado pela essa questão realmente da questão genética, inteligência, né, hereditariedade, para justificar realmente a exploração. Ou seja, ele vai dizer que o homem branco possui, dentro da sua genética, uma predisposição para realmente crescer, enfim, ser superior a outra determinada raça. Eu vou ter o determinismo. O que é essa teoria determinista? Ela diz o seguinte, que se a pessoa está em uma determinada condição, é porque realmente ela deve continuar nessa condição, porque o universo, enfim, as questões naturais e científicas possibilitam que ela esteja nessa condição. O que ele vai dizer aqui, né? Vamos procurar aqui. Tudo que existe obedeceriam determinadas leis naturais e teriam causa pré-determinada e estabelecida. Ou seja, tudo já está determinado e estabelecido com base realmente de uma causa maior. Então, essas teorias, elas vão passar a ser utilizadas justamente para a exploração, para dizer que está levando realmente um crescimento para um determinado local. Eu tenho aí, por fim, né, o positivismo, que foi criado por Augusto Comte, né? E aí o que ele vai dizer? Que o conhecimento científico deveria ser o único reconhecido como verdadeiro,
pois era baseado em conhecimentos empíricos como matemática, astronomia, química, biologia, sociologia, enfim. E aí é baseado nos estudos, nos dados estatísticos. Só que conhecimento europeu, não era qualquer tipo de conhecimento, não era qualquer tipo de escola, era o que realmente viesse dessa base mais ocidental, digamos assim. Só um minutinho. Pronto. E aqui, 296, 297. Gente, a partir de agora a gente vai começar a discutir esses conceitos, né? Vai debater como o imperialismo realmente ele possibilitou a exploração e o enfraquecimento e a pobreza em vários outros territórios. Essa disputa entre as nações por um crescimento industrial vai ocasionar também a Primeira Guerra e, consequentemente, a Segunda. Então, a partir de agora, todos esses fatos eles vão estar estritamente ligados uns aos outros, porque realmente tudo que vai acontecer aqui é o que vai gerar futuramente as guerras que a gente vai ver, ok? Bye! A gente debate mais na nossa videoconferência. Tchau!